Bom, pessoal, então, começando aqui hoje falando sobre nossa última aula do curso de concreto armado aí desse semestre, tá? Detalhamento da armadura longitudinal ao longo da viga, no caso vai ser a viga projeto, né? Vamos fazer aqui o detalhamento da nossa viga, tá? Então, só reforçando aqui o que é que nós fizemos na disciplina, nós fizemos um pré-dimensionamento, onde fizemos o pré-dimensionamento de pilar, de viga e de laje, tá? E aí falamos um pouco sobre... No início da disciplina, nós apresentamos os conceitos iniciais de concreto, concreto estrutural aço, concreto estrutural, material estrutural aço, material estrutural concreto, falamos de aderência, de ancoragem, de viga T, de armadura dupla, que mais que eu falei aqui? Dos estados, da verificação dos estados limites, né? Fizemos o dimensionamento e detalhamento de lajes maciças, tá? E entramos aí na parte de vigas, onde nós fizemos o detalhamento da viga na seção transversal, onde nós fizemos aí a verificação do estado limite de serviço, verificando deformação excessiva e abertura de fissura, tá? Vamos agora fazer o detalhamento da armadura longitudinal ao longo da viga, e no YouTube já tem uma aula aí de cisalhamento e de viga projeto, tá? Que é bem tranquilinho lá, não tem muito o que saber, ok? Então, vamos lá. Bom, pessoal, tudo começa com aqueles 3 exemplozinhos, né, de esquema estrutural que vocês já fizeram aí, tá? Vocês vão pegar a viga de vocês, vão considerar ela simplesmente apoiada, não. Considerar ela contínua, né? Se tiver mais de 2 apoios, tá? Sem considerar aqui o engastamento. Considerando aqui o engastamento perfeito, se tiver os pilarezinhos passando aqui, né? Ok? Desculpe, hoje eu tô lento, viu, pessoal? Tô com sono, tá? Aqui, se você tiver o pilarzinho passando aqui, né? E o outro é considerando aqui o engastamento, tá? Então, são as 3 situações aqui que você tem que verificar, beleza? Então, isso nós já fizemos aqui na aula passada. Professor, caso seja 3 vãos, eu só preciso calcular o momento das extremidades. Correto, só das extremidades. Tá? Vocês vão ver lá na aula lá em concreto 2, tá? Quando vocês estiverem calculando pilar, que os pilares internos, eles não têm momento de engastamento, tá? Os momentos de engastamento são sempre nas extremidades. Beleza? Com licença, eu tenho uma dúvida. Nesse Você tá caso, falando? Christopher, nesse caso que Diego perguntou, quando tem, por exemplo, 3 vãos, eu tenho um caso que eu tenho uma viga que está apoiada sobre outras 2. Aí, no caso, eu comecei fazendo por ela para descobrir qual era a carga concentrada que ela colocava sobre as outras vigas. E aí, mesmo assim, eu continuo considerando só as extremidades, certo? Certo. Agora, no caso da viga, você não vai ter isso aqui, né? Porque não tem pilar passando, concorda? Ela já entra direto no primeiro caso. Você falou para considerá-la como se ela fosse só apoiada, quando tivesse sobre outras vigas. É. Na verdade, deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir aqui aquela aulinha de detalhamento. Só um minuto. Vou mostrar isso para vocês. Área de trabalho, período suplementar. Não foi aqui, né? É na aula de... Deixa eu lembrar aqui. Verificação dos estados limites. Também não é essa. Deixa eu lembrar. Você lembra qual é a aula que eu falo sobre isso?
Fala dessas situações dos apoios, é uma das primeiras, você não é a primeira, eu acho, se eu não me engano. Você comenta os 3 casos. Então, você tem que analisar isso aqui, beleza? Se você não tem rigidez de pilar, aqui, ó, então não considera, certo? Viga apoiada em viga não vai ter isso aqui, certo? O meu ficou zero. É o quê? Eu considerei 0, já que eu não tinha pilar nessa viga que estava apoiada sobre outras. Perfeito. Então não vai ter isso aqui. E também não vai, na verdade, existe o engastamento aqui, né? Então, nesse caso aqui, ó, vocês vão considerar, quando for viga apoiada em viga, vocês vão considerar que o momento externo aqui é apenas o momento de engastamento, que vai ser aqui o QL2 sobre 12, entendeu? Por quê? Porque eu não tenho rigidez aqui, né? Ok? Esse momento, mas aí no caso mesmo assim eu considero para efeito do F2 só as pontas, certo? Só Só as as... extremidades, Beleza. entendeu? Professor, quando eu tenho uma viga e numa ponta o pilar ele morre, na outra ponta o pilar ele passa. Aí no caso, um tem rigidez superior e o outro não. Eu devo fazer 2 momentos, um para cada ponta. Exatamente. Tá? Aqui, por exemplo, nesse caso nosso aqui, eu faço 2 momentos, por quê? Porque os carregamentos são diferentes, tá vendo? Veja que os momentos aqui são diferentes daqui. E aqui, se aqui passa e aqui morre, por exemplo, no seu caso, você corta isso daqui, né? Faz isso, tá? Os momentos são diferentes. Se tiver diferença aí de carregamento. Nesse terceiro caso aí, vamos supor, um lado o pilar morre. Aí eu devo excluir esses 2 segmentos de 1,5 ou eu deixo só o de baixo? O que você acha? Se você só tem pilar embaixo, Eu deixo só embaixo. só embaixo. Pronto, beleza. Ok? Posso continuar lá? Mais alguma dúvida? Professor, só uma pergunta aí. Nesse caso de Christopher, que ele apoiou a viga sobre outras 2 vigas, aí no cálculo do momento lá, das extremidades, não leva em consideração a rigidez da viga? Não, porque veja só, se você colocar 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui, como é que você vai Ah, fazer? mas era tudo. Beleza. Tá? Uhum. Tem que ver isso aí. Se você tiver rigidez de inferior ou superior, uma das duas, aí você tem que considerar a viga, né? Sim. Beleza? Vamos para cá. Bom, então aqui é o meu diagramazinho de momento fletor, tá? Com todas as coisas. Então, o que que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou reproduzir o gráfico aqui, ó, dos maiores valores, tá? Dos maiores valores. Então, no F2, por exemplo, momento negativo aqui, qual foi o diagrama que deu maior? Esse aqui, né? 89, ó, 89,89. Aí vou pegar isso daqui, vou pegar aquela distânciazinha lá, ó, 89, tenta medir isso aqui no F2, essa distância, tá? E tenta reproduzir isso aqui no AutoCAD, por exemplo, tá? Pega o livro do Schuster, que ele mostra uma maneirinha de fazer a representação desse gráfico, tá? Mas dá para você fazer isso tranquilamente pega o F2 aqui, né? Mede essa distância e traça isso daqui, tá? No AutoCAD, tá? A mesma coisa eu vou fazer aqui para o negativo. Ó. Eu vou fazer o seguinte, qual que é, aqui no apoio, o maior momento negativo? É 119,52. Então, eu venho aqui, ó, traço aqui uma carga equivalente aqui, um momento equivalente a 119,52. Cuidado com as escalas, tá, pessoal? Então, vocês vão fazer no AutoCAD de maneira que esse momento
equivale aqui, sei lá, vocês equivalem aí veja com a questão da escala, por exemplo, 1 metro lá no AutoCAD equivale a 50 kN, certo? Então, 1 metro lá no AutoCAD equivale a 50 kN. Então, se eu tenho 89,90, então vai dar 1 metro e pouco, né? Então, vocês vão traçar aqui 1 metro e pouco. Então, mantém a mesma escala. Se 1 metro no AutoCAD equivale a 50 kN, então, se eu tenho 119 e pouco, então faz a regra de 3, traça esse momento aqui, tá? Aqui no primeiro apoio, ó, eu estou com o maior momento aqui de 103. Aí eu venho aqui e traço 103. Certo? O que mais? E faço para as mesmas coisas. E aí você consegue fazer isso ligando aqui os pontos, né? Tem um comandozinho no AutoCAD, se eu não me engano, é SPLine, e dá para você fazer isso daqui. Tá? Beleza? Então, pega lá o livro que eu falei para vocês do Schuster, ele mostra um pouquinho como faz isso aí graficamente. Tá? Bom, e aí, pessoal, vocês têm que lembrar da aula passada, da aula de detalhamento na seção transversal. Então, vamos voltar aqui para a aula de detalhamento da seção transversal, aonde eu cheguei, cadê detalhamento? Aqui, ó. Então, se vocês pegarem aqui a aula passada, eu fiz o detalhamento da seção transversal. Ou seja, pegando a parte superior da viga, eu tenho 5 armaduras aqui. Aqui, ó, no primeiro vão aqui, eu não tenho um momento negativo. Então, eu coloquei 2 armadurazinhas aqui, tá? Aqui o momento é maior, eu passei para 3, 6, 7 barras. Aqui, como eu não tenho um momento negativo, 2 e 2, tá? Embaixo, no apoio aqui eu não tenho um momento positivo, então só coloquei 2 barrinhas. Aqui no meio eu vou para um momento maior, então passei para 6 barras e assim por diante, tá? Então pega lá, porque nós vamos precisar desse detalhamento aqui para fazer lá na outra aula, ok? Então vindo para cá, ó, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 barras. Pode conferir aqui, ó. 3, 4, 5 barras. Então o que eu vou fazer? Eu vou dividir o meu gráfico em 7 camadas iguais, em 7 camadas não, em 5 camadas iguais, tá? Então, pego esse gráfico, divido aqui em 5 camadas, é como se cada camada, eu terei um trecho de armadura que vai resistir a esse esforço, tá? Então, esse valor aqui de 100, de 78, de 57, é o comprimento inicial das minhas armaduras, ó. Então, eu tenho 5 armaduras. Então, eu vou ter uma armadura com 100, outra com 78, outra com 57, outra com 37, outra com 18. Por quê? Porque eu medi esses comprimentos aqui. Tá certo? Faço aqui a mesma coisa para o momento negativo aqui, ó. Aqui são, se eu não me engano, 7 barras, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 barras. Então, eu vou medir cada comprimentozinho desse aqui. Esse aqui vai ser o tamanho de cada barra, tá? Nesse trecho aqui, ó. Nesse trecho aqui, eu vou ter quantas barras? 1, 2, 3, 4, 5, 6 barras. Então, cada valor desse aqui é o comprimento da barra e assim por diante. Entenderam isso aí, pessoal? Entendeu? Tranquilo? Tranquilo. Que mais aqui? Vamos lá. Bom, então, veja que esses valores aqui são os comprimentos iniciais das minhas armaduras, tá? Lembre que, fora isso daí, eu preciso acrescentar o quê? Aquele valor referente ao deslocamento do diagrama e preciso também acrescentar o quê? A ancoragem, tá? Então, vamos calcular isso daí. Bom, para eu calcular o deslocamento do diagrama, eu preciso encontrar aquele comprimentozinho aqui que chama AL, tá? Para calcular o AL, eu preciso do cortante, tá? Então, vou lá para o meu diagramazinho de cortante da minha peça e vou pegar o maior valor de cortante que deu aqui. O maior valor que deu foi isso daqui, ó, 124,92, tá? 124,92, beleza? Venho para cá, vou calcular o meu AL.
que é dado por essa equação aqui. Quem é o valor de D? É 53 centímetros, tá? Vocês vão pegar das aulas anteriores, 53 centímetros. Quem que é meu VSD? É o meu cortante multiplicado por 1,4 para se tornar de cálculo. Então, 124,92 vezes 1,4 dá 174, tá? Para eu calcular aqui o meu VC, tá? Eu preciso do quê? Do FCTD. Quem que é o FCTD? É 0,7 de FCTM dividido por 1,4. Então, fazendo essas continhas aqui, ó, eu vou chegar aqui a 1,105 MPa ou 1.105 kN por metro quadrado. Eu vou jogar aqui 0,6 vezes o FCTD, vezes a largura da viga, vezes o D, vai me dar 70,28, tá? Então, jogando todos esses valores aqui, pessoal, eu vou chegar num AL aqui, ó, de 44,3 centímetros, tá? Então, esse comprimento eu vou acrescentar em cada lado da barra. Beleza? Beleza. Comparo aqui com 0,5D, né? Então, 0,5D dá 26,5. Então, nosso 44 é maior do que 26,5. Se por um acaso isso aqui der menor do que 0,5D, vocês vão utilizar 0,5D, ok? Beleza, né? Tranquilo. Bom, o que é que eu preciso fazer mais? Calcular meu comprimento de ancoragem básico, que vocês já sabem que é φ sobre 4 vezes FYD dividido por FBD maior ou igual a 25 φ. Então, fazendo aqui essas continhas, tá? Lembrando aqui que meu FBD é dado por isso daqui, e aí eu estou considerando uma barra de alta aderência, que é CA50, que é o N1 é 2,25. Situação de boa aderência é 1, diâmetro é inferior a 32 milímetros, então aqui é 1. O FCTD é dado por isso daqui, eu vou chegar a um FBD de 2,486 MPa, tá? Jogando aqui, eu obtenho que o meu comprimento de ancoragem básico é 31,25. Desculpe, é 54,65. 54,65 é maior do que 25 φ, que é 31,25. Então, caso o meu comprimento de ancoragem desse menor do que 25 φ, vocês utilizam o 25 φ. Beleza? Ah, mas eu posso também trabalhar com comprimento de ancoragem com gancho. Vocês sabem que se eu trabalhar com gancho, eu posso reduzir aí o meu comprimento de ancoragem básico em 30%. Então, eu vou pegar e multiplicar meu comprimento de ancoragem básico por 0,7 aí. Então, o meu comprimento, ele cai de 54,65 para 38,25. Beleza? Tranquilo? Bom, e aí eu vou fazer esse... Só para facilitar as contas aqui, deixar mais claro. Sempre que eu tiver barras com gancho, tá? Eu vou somar o AL mais o LB do gancho. Então, eu vou somar esse valorzinho aqui de 82,55. Sempre que eu tiver barra sem gancho, eu vou somar com esse valorzinho aqui de 98,95. Tá certo? Beleza. Eu preciso verificar se, ao somar esses valores, da extremidade da barra não fica fora da peça, tá? Então, temos que ter cuidado, porque se ficar fora da peça, aí você afasta a barra para dentro para entrar, beleza? Então, pessoal, o que acontece? Eu vou chegar nessa situação aqui, ó. O que acontece, ó? Eu vou pegar aqui os 54. Isso aqui é o comprimento, ó, esses primeiros valores aqui são os comprimentos da AI, né? Os comprimentos iniciais da minha barra, tá? Os comprimentos iniciais aqui, ó. Então, 44,3 é o deslocamento do diagrama, né? E 54,65 é o comprimento de ancoragem. Então, veja que eu estou somando comprimento inicial, deslocamento do diagrama e comprimento de ancoragem, chegando a esses valores aqui de comprimento. Nesse caso aqui, como eu tenho para um lado e para o outro, né? Eu tenho um momento aqui, eu só tenho para um lado, então só soma de um lado. Aqui, como eu tenho para um lado e para o outro,
Então, eu vou pegar os meus valores aqui, ó, 305, 239, tal, e somar 54,65 de um lado, 44,3 do outro, certo? Se nenhum, aqui não, nesse cálculo aqui eu considerei como se não tivesse o gancho, né? Mas lá boa pergunta, Diego. Já estou achando outro errinho aqui nos slides, olha só. E é porque a gente dá aula o tempo todo e esquece. Aqui, pessoal, eu teria que somar o comprimento com gancho, né? Já que eu estou fazendo com gancho aqui, eu teria que somar esse valor aqui, né? 82,55. Beleza, Diego? Acho que por isso o meu deu errado, a parte da ancoragem. Beleza. Então, preste atenção. Aqui também tem outro errinho no slide, tá? Aqui eu teria que ter somado o comprimento de ancoragem com gancho, tá? Se eu trabalhar com gancho. Se eu não trabalhar com gancho, eu considero isso daqui. Bom, de um lado e do outro, também aqui e aqui por diante, tá? Então, peso para o momento positivo, eu ia acrescentar aqui os dois lados, tá? Tranquilo, pessoal? Beleza? É porque tem mais de 4 anos que eu não dou essa aula, né? Por conta do doutorado. Então, acabei que eu nem conferi esses slides ainda. Bom, vamos lá. Beleza, entenderam até aqui, né? Calculei os comprimentos e tal. Então, vamos em frente. Ancoragem de armadura junto aos apoios. É necessário verificar se as armaduras que chegam aos apoios extremos estão adequadamente ancoradas. Ou, por outro lado, pode-se calcular quantas barras devem chegar ao apoio e verificar quantas existem. Então, agora nós vamos verificar a ancoragem dos apoios. Primeiro, se a quantidade de armadura que chega no apoio é suficiente, tá? E depois nós vamos ver o comprimento que essas barras têm que entrar no apoio. Assim, os esforços de tração junto aos apoios de vigas simples ou contínuas devem ser resistidos por armaduras longitudinais, tá? Que satisfaçam a mais severa das seguintes condições aqui. Então, vejam, primeira coisa, pessoal, para eu calcular a quantidade de armadura que deve chegar ao apoio, eu preciso pegar o maior valor desses aqui, tá? Então, primeiro tem que ter essa força aqui, eu tenho que ter uma armadura que resista a essa força aqui, que é a força necessária para ancorar a diagonal de compressão. Então, essa força é dada por AL sobre D, vezes VD mais ND. O meu AL eu já tenho, né, que é 44,30. O D é 53. O meu VD, aqui, tomem cuidado, não é o maior cortante. Aqui é o cortante, é o maior cortante das extremidades, tá? E no caso nosso aqui é 104,96. Então, multiplico por 1,4. Eu não tenho esforço de proteção, então não tenho normal. Então, aqui é 0. Então, isso aqui me dá 122,82. Tá bom? A armadura necessária para resistir, basta que eu divida aqui pela tensão de escoamento de cálculo. Então, pegando isso aqui, vai me dar 2,82 centímetros ao quadrado. Então, eu precisaria de 3 barras de 12,5 chegando no meu apoio. Tá? Tranquilo. 3 barrinhas aí de 12,5 chegando no meu apoio para satisfazer essa condição aqui. Certo? Bom, nós precisamos verificar também essas duas outras condições aqui, tá? Professor, tem o limite mínimo? Não, você tem que... O limite mínimo é o momento que é resistido. Por exemplo, aqui eu acho que nem vai precisar, né? Porque aqui nós já temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5 barras chegando aqui, né? Tá vendo que eu já calculei o momento, a armadura para esse momento, né? Então, aqui eu estou chegando 5 barras, tá? Então, já estaria, para essa situação aqui, já teria atendido, tá? Então, não tem mínimo. O mínimo é você obedecer o máximo dessas situações aí. O momento aplicado, a força necessária para ancorar a diagonal e as outras situações que eu vou mostrar aqui agora. Beleza? Bom, então eu precisaria de 3 barrinhas aqui. Então, em apoios extremos, pessoal,
a segunda condição que eu preciso verificar é essa aqui, ou seja, a armadura no meio do vão, desculpe, a armadura que chega no apoio tem que ser maior ou igual à armadura no meio do vão dividido por 4. Se vocês voltarem lá, pessoal, ó, aqui eu tenho com quantas armaduras no meio do vão? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 barras, tá? E eu estou sempre trabalhando aqui com FI de 12,5. Então, 6 vezes 1,5, que é a área de uma barra de 12,5, dividido por 4. 1,88 centímetros ao quadrado. Então, para satisfazer essa condição, eu precisaria de 2 barras de 12,5. Tá? Só que para eu utilizar essa fórmula aqui, pessoal, eu preciso verificar essa condição aqui. O meu momento no apoio tem que ser maior do que 0,5 do momento no meio do vão. O meu momento no apoio é 89,89, tá? E o momento no meio do vão é 0,5 de 103 aqui, ó, metade do vão. Então, 0,5 de 103 é 51, tá? Então, o meu momento no apoio aqui é menor do que... Tá errado isso, né? Aqui é 89... 89 é maior do que 51. Exatamente, tá errado aqui. Esses slides aqui estão bem ruins, né? Eu vou dar uma conferida nisso aqui. Maior aqui. Ah, porque está subscrito. Formatar fonte. Então, isso aqui está errado. Desconsidere isso aqui, ó. Tá? Então, eu poderia utilizar essa equação aqui. O momento no apoio é maior do que 0,5 do vão, então tá ok. Tá? Deixa eu só conferir isso aqui, porque tem que ver lá nos slides de detalhamento. Vamos aqui, se eu não estou errando a situaçãozinha. Cadê? Só um minuto. Se o momento no apoio for menor do que 0,5, se for menor, né? Então, a equação é essa, ó. Mas esse aqui que eu estou trabalhando, né? Tá certo. Então, se for maior do que 0,5 do vão. O momento no apoio for maior do que 0,5 do vão, tá? Tá certo. Então, aqui tá certo. Tá? Beleza. Então, eu precisaria aqui de quantas armaduras? Tem que fazer isso daqui, né? De 2 armaduras aqui, ó. 2 armaduras de 12,15, tá? Verificando aqui no apoio intermediário, tá? O momento do apoio dá 119 e o momento no meio do vão, 103, tá? Então, deixa eu voltar lá e verificar isso daqui. Se o momento for nulo no apoio, né, for menor do que metade do vão, tá? Então, isso aqui tem que inverter, né? Então, aqui eu não utilizaria essa equação, utilizaria essa equação aqui de cima, tá? Então, seguindo essas equações aqui, pessoal, fala, Diego. Tá vendo? Tá cheio de erro, né, cara? Tem que alterar isso aqui. Eu não consigo alterar aqui agora. Tá, então vocês dividem por 3, fazem as continhas aí, mas deu para entender pelas relações do outro slide, beleza. Dividindo por 3 dá quanto aqui, pessoal? Deixa eu fazer a conta aqui.
2,5. Então, precisaria de 3 barras, não é isso? Pronto, precisaria de 3 barras. Então, aqui deu 3 barras e na força de ancoragem aqui também deu 3 barras. Então, eu precisaria de 3 barras no mínimo para poder fazer essa ancoragem aí. Tá? Eu vou corrigir esses slides hoje aqui e passo para vocês. Tá? Beleza? Tranquilo até aí? Bom, feito isso, pessoal, nós vamos aqui para o comprimento de ancoragem, né? Então, quanto que de barra tem que entrar aí no meu pilar, tá? Então, veja que a norma coloca essas 3 situações aqui, ó, A, B e C, tá? Então, o A é aquele comprimento, ó, decalagem do diagrama, acrescido deslocamento do diagrama, mais o comprimento de ancoragem da barra. O trecho B é isso daqui, ó. O trecho B, ele fala o seguinte, que você tem que calcular a dobrinha aqui, essa curva aqui da barra, tá? E para você calcular essa curvinha da barra aqui, pessoal, isso aqui é o quê? É 1/4 de círculo, né? Então, 1/4 de círculo é πd sobre 4, tá? Só que quem é o diâmetro aqui, pessoal? O diâmetro de dobramento, se vocês pegarem lá na norma, nesse item aqui, é como se eu tivesse uma barra aqui no meio, ó. Como se eu tivesse uma barra aqui, e o diâmetro dessa barra fosse... Peraí. Se o diâmetro dessa barra aqui fosse 15 φ, tá? Então, pegando 15 φ, mais o diâmetro da barra que eu já tenho aqui, né, fazendo o diâmetro total, me daria 15 φ mais φ. Então, π vezes 16 φ sobre 4, tá? Então, fazendo essas continhas aqui, como o diâmetro é 1,25 centímetros, eu vou ter aproximadamente aqui 16 centímetros dessa curva, tá? Tenho que fazer isso daí. Beleza? Beleza. Tranquilo? Tranquilo. Bom, aqui, pessoal, no slide, e o Schuster também, que é o livro que a gente usou como base, ele considera aqui no trecho C uma ancoragem básica reta, tá? Eu não vejo necessidade, porque o comprimento, se foi atendido já o comprimento de ancoragem aqui no trecho A, então, a partir da face do apoio, você tem que entrar aqui o comprimento de ancoragem básico reto, tá? Então, não precisa dar essa ancoragem. Aqui vai atender só aquele comprimento do gancho que vocês estão trabalhando. Então, se eu estou trabalhando com gancho reto, se eu não me engano, é 8 φ, né? Então, trabalha aqui com C igual a 8 φ. Se vocês quiserem adotar isso daqui, adotar o comprimento de ancoragem básico, aí vocês estão bem folgados mesmo, vocês estão bem a favor da segurança, tá? Não tem problema nenhum. Beleza, pessoal? Tranquilo até aí? Professor, só uma dúvida. Quando eu estava lendo o slide, eu vi aqui embaixo, certo? Ele considerou o valor de 55, só que ele falou que está em má aderência, e teria que ser outro valor no caso, né? Porque quando o senhor calculou da primeira vez, o comprimento da ancoragem o coeficiente era de 1, só que era boa aderência, e aqui como está má aderência, tinha que ser 0,7 no Mas caso. isso é muito relativo, tá? Isso não quer dizer que seja uma situação de má aderência, não. Você tem, Não, se você calcular, se você executar direitinho e fazer isso aqui, ele coloca de má aderência porque ele quer a favor da segurança, entendeu? Ele quer, porque realmente a região viga pilar é uma região muito carregada, uma região que tem muita armadura, onde às vezes dificulta um pouco a concretagem, tá? Se você considerar má aderência, melhor ainda, tá? beleza. Não há nenhum impedimento de você considerar boa aderência, não. É porque eu tinha falado aqui dessa parte do comprimento, porque ele usou o mesmo comprimento que foi calculado numa zona de boa aderência, entendeu? 55. Pois é, tá errado, né? Se ele falou aí que ele calculou como uma aderência, não é isso? Isso. Então, se você pegar aqui o comprimento de ancoragem, ó, 55, né? E aqui ele considerou um FBD aqui, ó, de boa aderência, né? Então, você teria que recalcular aqui, colocar aquele valorzinho de má aderência aqui, né? E recalcular o LB, entendeu? Beleza?
E aí, só o Diego pergunta, todo mundo está dormindo ainda? Ninguém tem dúvida? Veja, pessoal, que essa aula é uma aula cheia de detalhezinho, viu? Tá vendo que eu já achei um erro aqui no slide, na frente tem outro errinho, tá? Então, a voz de Diego é a voz do povo, né? Então, ele que vai fazer o projeto para todo mundo, né, Diego? Você que vai fazer o detalhamento aí de todo mundo, é isso? Bom, vamos lá. Como eu falei, esse santo quer reza, né, cara? Esse santo aí quer reza. Beleza, vamos lá. Pessoal, comprimento de ancoragem aí no apoio, tá? Então vamos ler isso daqui. Na ancoragem da armadura de tração nos apoios extremos, com momentos negativos ou nulos, as barras dessas armaduras, neste caso, com gancho reto, ou seja, considerando um raio 2,5 de φ, raio de curvatura interna do gancho de uma barra de diâmetro φ, deverão ser ancoradas a partir da face do apoio com comprimentos iguais ou superiores à maior dos seguintes valores, tá? Então, nós vamos agora verificar as três condições na frente aí, mais outras condições, para verificar o comprimento de ancoragem, tá? Então, o que acontece, pessoal? Com relação ao comprimento de ancoragem, o LB necessário aqui é um alfa 1 vezes um LB vezes isso daqui, tá? Então, o que acontece? O alfa 1, eu estou considerando uma barra com gancho, então é 0,7. Aqui é o comprimento de ancoragem básico, 54,65, dividido aqui pela área calculada, né? Nós calculamos lá que foram 2,82, se eu não me engano, né? 2,82, que foi esse valor aqui, ó. Cadê? 2,82, essa é a área mínima calculada aqui para ancoragem, tá? E aí eu vou dividir por 3,75. Por quê? Porque eu estou trabalhando com 3 barras de 12,5. 3 barras de 12,5 me dá 3,75. Então, esse comprimento necessário aqui, ele pode reduzir para 28,77. Tá? Então, esse LB necessário, ele precisa ser maior do que o LB mínimo. O LB mínimo é o maior desses três valores aqui, ó, 0,3 de LB, 10 φ, 100 milímetros, tá? Então, isso aqui me dá 16,4 centímetros aqui. Então, isso é maior do que isso, então está ok. Fazendo aqui o diâmetro do raio, né, de curvatura e tal, eu chego aqui a 8 φ, porque eu estou trabalhando aqui com, se eu não me engano, o gancho reto, né? Então, 8 φ dá 10 centímetros aqui. E 60 milímetros. Então, fazendo essas três situações aqui, o maior dos três é esse valor aqui, ó, 28,77. Ou seja, pessoal, no apoio extremo, eu preciso, a partir da face do apoio, eu preciso entrar aí com 28,77 centímetros. Ok? Beleza, pessoal. Beleza. Vamos ver agora, pessoal, o comprimento no apoio intermediário. Então, quando se tratar de um apoio intermediário em que não haja possibilidade de ocorrência de momentos positivos, o comprimento de ancoragem pode ser igual a 10 φ. Ou seja, veja, essa barra é a barra que vai passar dentro do pilar intermediário. Então, dentro do pilar intermediário, eu tenho que ter pelo menos um comprimento de 10 φ, ou seja, de 13 centímetros aí. Então, se meu pilar tiver uma largura, vamos dizer assim, inferior a 13, ainda bem não pode, né? Porque a largura mínima aí é 14, né? Então, eu teria que aumentar a minha seção de pilar, tá? Então, eu teria que ter pelo menos 13 centímetros de barra passando dentro aí do meu concreto. Beleza? Beleza. Bom, então aqui, pessoal, já é o nosso início de detalhamento, né? Então, veja que aqui na extremidade eu vou colocar... São quantas barras aqui, ó? São quantas barras que eu vou colocar, que vão entrar, cadê? 3 barrinhas, né? 3 barrinhas com gancho aqui para dar essa ancoragem aqui. Então, o que foi que eu fiz?
eu coloquei 3 barrinhas com a ancoragem. Lembrando o seguinte, deixa eu ver se eu calculei aqui. Não. Deixa eu dar um zoom aqui. Veja que aqui eu precisava de quantas barras? 1, 2, 3, 4, 5 barras. Então, essas 5 barras aqui, pessoal, são as 5 barras para resistir ao momento, tá? Ah, mas para dar ancoragem, eu só precisava de 3 barrinhas aqui. Por isso que eu só considerei 3 barrinhas com gancho, tá? Então, eu venho lá com a minha barrinha. Esse 16 aqui é aquela dobrazinha, tá? Eu acho que eu falo sobre essa dobra mais na frente. E esse 55 aqui, pessoal, vocês podem reduzir se vocês quiserem. Se vocês estão trabalhando com gancho reto, se eu não me engano, aqui é 8 φ. 8 φ dá 10 centímetros. Então, eu posso vir aqui, pular isso aqui para 10 centímetros, tá? Para obedecer lá o gancho reto. Por quê? Porque o comprimento já tá atendido. Agora, tem um erro aqui, ó, que alguém já comentou. O que acontece? Ó, o meu pilar tem 20 centímetros aqui de largura, ó, 20 centímetros. Mas eu preciso, pessoal, de 28 e 77 centímetros. Ou seja, a largura do meu pilar aqui, tirando o cobrimento, né? Eu teria que ter um pilar maior para que, a partir da face do apoio para dentro, eu tivesse pelo menos 28 e 77 centímetros. E eu não vi isso daí, tá? Então, eu tenho que mexer na seção do pilar, ou eu tenho que mexer em algum dos fatores aqui que influenciam no comprimento de ancoragem. Cadê o comprimento de ancoragem? Tá vendo aqui, ó? Ou eu mexo no aço, a gente não vai mexer no aço, então a gente mexe aqui no coeficiente de aderência, ou mexe no diâmetro aqui, tá? Para dar um valor menor aqui de comprimento de ancoragem. Beleza? Beleza. Entenderam isso daí? Então, a partir da face do apoio para dentro, eu precisava de quanto? De 28 e poucos centímetros. Só que eu só tenho 20. Então, eu teria que mexer aqui. Ok? Professor, para você que já tem experiência, o que é mais recomendado? Tipo, mexer no diâmetro, na seção do pilar ou... Rapaz, é uma bronca, viu isso daí? Porque, assim, se você está na fase... É por isso, pessoal, que eu comento com vocês já que, às vezes, o pilar de 14 centímetros, que é o pilar que a gente quer colocar na casa térrea, por exemplo, no primeiro andar, esse pilar não passa. E os arquitetos ficam putos com a gente, porque o pilar está para fora da parede. Muitas vezes, pessoal, é por conta disso aqui. Eu não consigo dar ancoragem na armadura, tá? Eu não consigo dar ancoragem aqui na minha armadura. Então, o que você pode fazer, assim, se você tiver ainda na fase de cálculo, né, é mexer aqui no LB, né? Mexer aqui no LB ou no FCK do concreto também, se você tiver. Por quê? Porque o FBD, tá? Ele tem a ver com o quê? Com o FCTD aqui, ó. E o FCTD tem a ver com o FCK. Então, você pode mexer no FCK. Só que o meu FCK aqui já está com 20 MPa, então não tem como mexer, tá? Então, se no seu caso você considerou 30 MPa, então você pode reduzir um pouco o seu FCK, por exemplo, tá? Ou então mexer no diâmetro da armadura aqui. Fala. Pronto, no caso, o senhor indicou que a gente usasse um FCK de 25, a gente pode alterar esse valor? Não. Você tem que mexer na seção, então, né? Exato. Você tem que mexer na seção do pilar. Isso no caso do trabalho, né? Que você Do especificou que tem trabalho, que ser do os 25, trabalho. né? Do trabalho. Tá? Sim, professor. E outra coisa, referente ao diâmetro. Se eu não me engano, a brita, o diâmetro máximo tem uma relação com o diâmetro, né? E o senhor também indicou o diâmetro máximo dessa brita. Não entendi, cara. O diâmetro tem a ver com como é? Pronto, o diâmetro máximo da brita, ele tem alguma relação com o diâmetro da barra, se eu não me engano? Acho que tem, né? Acho que é o afastamento entre as barras. Acho que não influencia no diâmetro, não. Tá? Influencia no cobrimento. Tá? Tem que ver lá. Tá? Bom, então, foi Matheus que me perguntou?
influencia Foi. aqui, ó, no diâmetro, né? Você pode mexer aqui no seu diâmetro, diminuir ele aqui, ó, diminuindo o LB. Duas coisas. Ou você diminui aqui o seu diâmetro, né? Que diminui aqui o LB, ou você aumenta o FBD. Para aumentar o FBD, você tem que aumentar aqui o FCK, não é isso? É. Pronto, só tem essa solução. Se não tiver outra solução, meu amigo, você tem que recalcular e aumentar o pilar, ou então mudar de direção o pilar, às vezes, né? Você bota a direção do comprimento maior do pilar para essa viga que não está passando, entendeu? Aí, tipo, aí tem que fazer isso, né? Tipo, era justamente o que eu tava pensando quando falou nessa questão de comprimento. Que às vezes uma viga chega e o pilar tá com a seção de, no nosso caso, é 24 centímetros. Aí aumentando para 28 ou 30 já resolve. Aí é pouca coisa que aumentou. Só que do outro lado é 15. Aí, desse lado que é 15. E isso porque vocês não estão calculando o pilar ainda, né? Isso. Porque aí, se você tivesse que alterar o pilar, você teria que refazer carga, refazer um monte de coisa. Meu Deus. Tá? Mas a ideia é essa mesmo. Quando a viga já está redondinha, aí você vai para o pilar, né? Que eu vou fazer na mão, por exemplo. Uhum. Beleza? Vamos achar mais erro aqui. Alguém, eu tô doido por erro, rapaz. Achei que foi bom que vocês. É bom que vocês estão estudando, né? Estão me mostrando um bocado de erro aqui nos slides. O que mais? Tranquilo? Bom, eu já estou vendo outra coisa aqui que a gente poderia melhorar, pessoal, nos slides aqui. Tá? Sabe o que eu poderia mexer? Que eu reparei agora aqui, vendo a aula. Isso daqui. Porque o que acontece? A minha armadura calculada deu 2,82, não foi? 2,82, cadê? 2,82, tá vendo aqui? Só que tem quantas armaduras chegando aqui no meu apoio? 1, 2, 3, 4, 5 armaduras. Então, pessoal, eu poderia colocar aqui, ó, 5 vezes a área de aço. E aí eu reduziria mais ainda o meu LB necessário. Agora, eu teria que mexer aqui no detalhamento. Em todas as barras eu teria que fazer gancho. Tá? Nas 5 barras aqui eu teria que fazer o gancho. Certo? Então, isso é uma solução também. Entenderam isso daí? Se eu tenho 5 barras chegando no apoio, eu venho aqui e coloco 5 vezes a área de aço. Tá? 5 vezes a área de aço. Então, isso aqui vai diminuir, se eu não me engano, né? Vai diminuir um pouco. E aí, agora, todas essas barrinhas aqui, eu teria que fazer o meu gancho. Entendeu? Beleza. Que mais? Aí é uma boa jogada. E aí diminui o gancho de tudinho. Já não precisaria tanto assim aumentar o pilar. Mexeria menos na forma do LB necessário. Exatamente. Bom, então vamos continuar. Agora vamos para as emendas, pessoal. Para as emendas. Tá? Então, o meu comprimento de emenda para barra tracionada é esse alfa 0T vezes um LB necessário, tem que ser maior do que o L0T mínimo, tá? Então, o LB necessário aqui, ó, nós já calculamos, né? 28,76. Beleza? E o meu alfa 0T é 1,2. Vocês vão pegar lá dos slides anteriores. Vamos ver aqui, deixa eu voltar aqui. Cadê o nosso alfa 0T? Alfa 0T, cadê você, meu filho? Eu falei disso que eu não sou doido? Aqui. Alfa 0T, ó. FCK 20 MPa para baixo, 1,2, tá? Então vocês vão pegar
esse alfazinho 0T aqui, que é o coeficiente função da porcentagem de barras emendadas. Beleza? Desculpe, 20 MPa não. Barras emendadas na mesma seção, menor do que 20%. Então, menor do que 20%, eu vou considerar 1,2. Tá bom? Então, vamos para cá. 1,2, jogo aqui, ó. Deu 34,51. Deixa eu ver aqui, senão eu não vejo vocês aqui. 34,51 maior do que 20. Eu vou arredondar aqui para 35 centímetros, tá? E isso aqui tem que ser maior do que o LB mínimo. O LB mínimo, fazendo essas continhas aqui, ó, deu 19,67, 18 e 20. Então, o maior dos três é 20. Então, 35 é maior do que 20. Então, está ok. Por que que eu preciso calcular esse comprimento aqui, pessoal? Por conta disso aqui, ó. Veja que nessa região do apoio, eu tenho um momento negativo. Aqui no meio, eu não tenho um momento negativo, mas eu tenho que colocar armadura. Para quê? Para servir de porta-estribo. Então, aqui, ó, eu coloquei o quê? FID 8.0. FID 8.0. Mas eu poderia botar qualquer FIA aí. Eu poderia colocar um FID 5.0. Poderia. É muito comum na prática, eu já vi muitos projetos, você sair de uma barra bem grossa, de uma barra de 16 milímetros, por exemplo. Eu saio com uma barra de 16 milímetros aqui e passo para 5.0. Eu não gosto muito de fazer isso. Eu prefiro sempre reduzir para uma barrainha mais próxima da que eu estou trabalhando, tá? Mas não há nenhum tipo de impedimento da norma. Então, ó, nessas duas barras aqui, como eu preciso de duas barras aqui para fazer o porte-estribo, então nessas duas barras aqui eu vou fazer uma emenda de 35 centímetros aqui, ó, 35 centímetros aqui. Beleza? E quando eu voltar para cá, para o momento negativo, que eu tenho muita armadura também, ó, barra de 12,5, eu preciso também calcular esse 35 aqui para fazer a emenda. Tá certo? Tranquilo, pessoal? Até aí? Beleza. Bom, então aqui, pessoal, é o nosso detalhamento, tá? Aqui é o nosso detalhamento. Então, veja que dá um pouquinho de trabalho. Tem que calcular todos esses comprimentos aqui, tá? Pegar os comprimentos iniciais, adicionar aqui os comprimentos de deslocamento, diagrama de ancoragem, tudo bonitinho aqui, ó, pá. Aqui, pessoal, ó, a... Como é que fala? Armadura positiva aqui também, tá? Então, vocês têm que... Essas distâncias aqui é interessante que vocês coloquem também, porque isso tem a ver com aquele gráfico do diagrama. Você vai somando os comprimentos, tal, tá? Que mais? Aqui também, geralmente aqui, a gente coloca o detalhamento dos estribos. Vê lá na aula de estribo. Não coloquei aqui porque a aula não era de estribo, né? Mas vê lá na aula de cisalhamento, que aqui a gente geralmente coloca o detalhamento de estribo, tá? Lembrar que vocês têm que fazer o quadro resumo, tá? Colocar toda a nomenclatura dos aços, os diâmetros, a quantidade de barras, o comprimento de cada barra, comprimento total, quadro resumo de aço, volume de concreto, aqui, ó, 1,2 metro cúbico, tá? Colocar aqui os consumos de materiais e taxa de armadura. Como eu não calculei os estribos nessa aula, então não considerei os estribos aqui, mas vocês têm que considerar os estribos no consumo dos materiais. Beleza, pessoal? E aí? Era isso que eu tinha para falar hoje para vocês.